Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas. Olá, boa noite. Eu sou Rolando Viviane. Nós somos do Instituto Guanim. Estamos aqui para mais uma sexta-feira do nosso programa Relacionamentos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Então, vamos esperando vocês entrarem para que a gente comece a falar hoje a respeito do quê? Porque hoje é dia de relacionamentos, então vamos falar sobre relacionamentos. E o que significa, né? O que a gente falou, o que a gente sempre fica batendo nessa tecla, que é a respeito de comunicação, a respeito de como essas coisas funcionam. E aí, comunicação de uma forma geral, né? Comunicação, né, a respeito de parte financeira, do que sente, do que não sente, enfim, coisas assim. Então, vamos só esperando a galera entrar aí para a gente começar a falar disso. Afinal de contas, sexta-feira é um dia de relacionamento, não é? E aí, relacionamento com quem? Aí você fala, mas eu tô aqui sozinho na minha casa, não tem ninguém aqui. É esse tipo de relacionamento que a gente está falando? Também, mas principalmente do relacionamento com você mesmo. Aí quando eu falo assim para os meus pacientes, então, a gente precisa apurar essa questão de relacionamento, a gente precisa aprender a se comunicar melhor, a falar melhor. Aí a pessoa diz assim: ah, mas eu vou aprender a falar com quem? Ué, com você mesmo. E é assim que começa. A gente começa com esse relacionamento de mim para comigo mesmo. E aí, como que tá a tua comunicação? Conta aí para mim, com você. Você consegue ser 100%, mas 100% mesmo, verdadeiro no que você está falando com você? Você consegue ser assim, muito claro e ter uma comunicação muito aberta a respeito dos seus sentimentos? Você simplesmente olha para você e fala assim: cara, eu sei exatamente o que eu quero e sou muito claro comigo o tempo todo? Porque isso que eu estou falando para vocês, a gente questiona muito o parceiro. A gente fala: não, mas eu não sinto que meu parceiro é muito claro comigo mesmo. E aí a pergunta aí: será que você é muito claro com você e você sabe exatamente o que você quer? Porque às vezes a gente exige do outro coisas que a gente, na verdade, nem Nem sabe tem. o que quer. E o engraçado é o seguinte: às vezes eu tô lá no consultório, aí vem alguém reclamando do parceiro, ai, porque eu queria que ele tivesse feito diferente. E aí a minha pergunta sempre é: diferente como? E aí, tananana, algo mágico acontece, que é o silêncio. Porque às vezes nós não sabemos verdadeiramente nem o que queremos. E aí a gente vai e exige do outro. O que você acha disso? Eu acho isso um assunto muito legal, muito, né? Porque você pode. Você. A gente não pode esperar que o parceiro leia a sua mente, né? Entenda o que você está sentindo, ou entenda o que você exatamente quer falar, né? Então, isso é um assunto muito legal, né? Não é assim como um passe de mágica. Então, o diálogo é uma coisa muito importante, a comunicação é uma coisa muito importante. E esse é um dos temas que a gente vai trazer hoje, que é esse silêncio, de a gente ficar imaginando o que o outro está pensando. E aí a gente tira muitas conclusões. E a gente tirando essas conclusões, nem sempre elas são aquelas que são corretas ou assertivas. E aí disso nascem também o quê? As discussões. É ou não é? Na verdade, uma das coisas bem interessantes é o seguinte: você quer ter um relacionamento saudável? Deixa o vidente e, né, o vidente e a vidente lá dormindo. Porque não adianta a gente entrar nesse lugar quando a gente fala de relacionamento. Não tem que ficar com meias palavras ou com meias verdades ou com meias coisas assim. Aí você vai Uhum. falar assim: ah, mas se eu falar diretamente, vai dar confusão. Mas na verdade, se você não falar diretamente, é aí que dá confusão. Dá até maior, né? Então, muitas vezes a gente traz essas crenças internas. Lembra que eu falei sobre crenças? O que são crenças? Crenças são aquelas coisas que você acredita e aceita como verdade. Então a gente traz muitas crenças, e principalmente aquela assim, do julgamento. Ai meu Deus, e se eu falar isso? Será que a pessoa vai brigar comigo? Ou vai se sentir mal? Ou vai não sei o quê? Ela vai ficar me julgando? É interessante como tudo se entrelaça.
né? A gente sempre fala isso para vocês. A gente vem trazendo um conhecimento já há algum tempo, e se você começar a ligar os pontos, você vai perceber que muita coisa se encaixa. Para quê? Para que a gente ganhar sempre mais consciência, certo? E é legal quando a gente fala de comunicação, porque assim, nós temos uma tendência, da primeira coisa que a gente fala é o seguinte, essa pessoa deveria já saber isso, afinal de contas, ela me conhece há tanto tempo. E aí eu sempre questiono, o outro deveria saber algo que talvez nem você tenha certeza? Ou até mesmo, você foi claro? Aí você fala, não, mas eu falei de várias formas. Mas você falou da forma certa? Porque isso é muito perigoso, gente. E outra coisa, sabe o WhatsApp? Ele é um app, né? Um aplicativo para mensagens instantâneas. E o que significa isso? Mensagem instantânea não é DR. Então a gente pega e para de escrever coisas pelo WhatsApp. Textão, né, cara? Você já teve problema com textão com WhatsApp? WhatsApp? Ah, acho que Então eu vou contar uma coisa engraçada que ele não lembra, mas eu lembro. Aí depois a gente lê o que tá escrito assim. Uma vez a gente tava conversando um negócio do Instituto, sei lá, definindo coisas do Instituto. Belezinha. Aí eu tava lá na minha correria, e eu sou a dona praticidade para responder as coisas, então é tudo assim, tá confirmado, ok, amanhã, tchau, tudo assim. Esqueço de mandar beijo, essas coisas práticas assim. Aí a gente tava no meio de uma conversa e eu falei, eu preciso ir atender. Então tá bom, beijo, tchau. Aí ele me mandou uma pergunta, X. Então, o que a gente faz? Eu fiz assim, resolve você que manda. Mas eu falei de um jeito, resolve aí, você que manda. Porque pra mim, assim, não sei lá, não quero pensar nisso agora, tem outra coisa na cabeça. Você define pra mim, tá bom. E aí vem o textão, logo abaixo desta minha colocação. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que eu não dou autonomia para você definir as coisas junto comigo? O que você pensa? E começou um textão só porque eu falei exatamente essa frase. Decide aí. Para mim, o que você resolver, tá bom, você que manda. Olha que interessante. Na minha cabeça, eu só não estava querendo resolver o problema, estava com pressa, enfim, confio no que ele definir e passei a bola para ele. Na cabeça dele, o que eu estava falando? Era outra coisa completamente diferente. Né? Decide aí porque você que sabe tudo, você que não sei o quê, né? Entendeu? Mas eu também não fiquei em silêncio, eu falei. Não, falou? Eu falei. Eu não deixo em silêncio. Não, isso é pior. E foi o textão da vida por WhatsApp. É verdade. Entendeu? E aí, o que eu quero dizer com isso? Se eu não fosse psicóloga e não entendesse do eneatipo dele, nem da personalidade dele, isso teria virado uma discussão, uma grande briga. E, na verdade, eu só fiz assim para ele. Eu acho que você entendeu errado o que eu quis dizer, depois a gente fala a respeito disso. E pronto. E aí a gente chegou em casa e falou, o que você quis dizer? Né? O que você entendeu? Ele, não, eu entendi isso. Eu falei, não foi nada disso que eu quis dizer. E olha o perigo. Às vezes a gente fala, não, é melhor escrever porque a pessoa entende melhor. Mas o problema da pessoa entender melhor é que ela vai entender a partir do repertório dela, emocional que ela tá no momento. Se ela tá puta da vida com alguma coisa, ela vai ler o negócio puta da vida com alguma coisa. Então, vamos supor, na praticidade de alguém, a pessoa pergunta, e aí, tudo certo para amanhã? Aí você manda um joinha. E o joinha pode significar para o outro de coisa. Que você não se importa com a pessoa, que você é grosseiro, que você não sei o que, só porque você mandou um joinha. E talvez o joinha só significa ok. É isso aí. Antes de a gente ler aqui, a Alzira escreveu, a Zelma, o pessoal escrevendo, eu tenho até um outro exemplo que é muito prático. Sabe aquele momento? E aí eu quero que você escreva essa experiência, que ela é interessante justamente para a gente poder ilustrar isso que a gente está falando. Sabe quando você pega uma coisa para fazer e você acha que a pessoa não está te ajudando em algo, e aí você pega e começa a bater as coisas? Por exemplo, vamos lá, a pia tá cheia de louça e aí, ninguém fez nada, ninguém ajudou, só eu faço aqui, aí eu pego e começo a esfregar e bater e jogar. Pra quê? Pra outra pessoa ouvir.
Ou qualquer outra coisa, passar um pano na casa, sei lá, enfim, qualquer coisa que você começa e a pessoa tá deitada e você começa a fazer barulho com o aspirador perto dela e tudo. Aspira a pessoa! Tipo, quem já teve esse tipo de experiência? Isso é o que ilustra o que a gente está acabando de dizer. É você guardar isso para você, tirar suas conclusões, quando simplesmente você poderia chegar e falar assim: escuta, dá para me ajudar a fazer isso, aquilo? Talvez a pessoa possa até reclamar, mas ela vai ajudar. Mas eu vou te falar o que acontece com as mulheres. As mulheres têm a seguinte coisa na cabeça. Como que vocês não percebem que tem que lavar a louça? Exatamente. Entendeu? Mas pro homem é assim, cara, pede ajuda, a gente ajuda. Se não pede ajuda é porque não precisa. O que eu vivo falando para você? Você quer ajuda? Sempre, não é? Não, sim, mas eu quero dizer Sempre. o seguinte, porque na cabeça da mulher, não tinha que pedir ajuda, vocês tinham que ir fazer. E fazer. Tá bom, mas pro homem não funciona assim. A gente só vai se tiver ajuda. Percebe o impasse? É muito louco isso. Então vamos se comunicar mais, vamos parar de tirar conclusões. No lugar de aspirar a pessoa que ela tá no lugar onde ela não devia, exatamente. fala pra ela assim, ó, você pode, por favor, passar o aspirador? Você nunca fez isso comigo. Não. Então, se você fez assim, as pessoas vão pensar que você já fez isso comigo. Não, mas seria algo legal, acabei de imaginar. Imagina você passar, a pessoa tá parada ali no lugar onde deveria. A Melzoca gosta de aspirador nela. Assim. Tá bom, amor. Vamos lá, vamos ler aqui, Alzira. Triste é quando a gente fala uma coisa e a pessoa entende completamente o contrário e não aceita a explicação. É verdade, né, Alzira? É o que a gente acabou de dizer, né? A pessoa às vezes não aceita porque ela tem um entendimento próprio dela daquilo. Aí não tem culpado e nem não culpado, tem a forma como a gente faz isso. É a gente começar a entrar na. Lembra que a Mi fala muito de empatia? A gente poder entender a pessoa no conteúdo dela, para que a gente possa comunicar de forma mais assertiva as coisas. Por isso o diálogo é muito importante, porque se eu não conheço ela direito, a forma que a gente se comunica vai sofrer ruídos e isso vai criar confusão, mais dia menos dia, de tamanhos enormes ou pequenos, mas que vão se acumulando. E aí eu falo da constância, imagina, tempos e tempos, acumulando isso, uma hora o vulcão explode. Não é? Azelma, ó. Se o diálogo mesmo para resolver os problemas. Só o diálogo mesmo para resolver os problemas. Só aí, Zelma. Vamos ver aqui. Roberto, eu já fiz muito isso. Para falar com medo. Não falar do... Nossa, cara, tá ruim coisa assim, né? É teu óculos, a gente tem que mandar consertar isso aí. Pô, de novo. Olha lá, vamos lá. Eu já fiz muito isso. Não falar com medo de ofender o outro. Entendeu? Entendi. É isso mesmo. Eu amo escrever textão. Ai, Bá, não! Boa, Bá! Não, nada de textão. Nada de textão. Não suporto joinhas, Ali falou. Também não. Beleza, Ali. Não provoca. Eu gosto, acho prático. Boa, Val. Obrigado, Rô. Show. Vocês também são demais. Entenderam, gente? Então, essa é uma parte legal. Aí o Lombardi escreveu aqui um textão. Agora vamos ler. Você vai ler o textão? Eu vou ler o textão. Então vai, usa o óculos. Antigamente a minha mãe fazia barulho com as panelas na pia da cozinha, só porque ela queria que todos levantassem para o café. Ainda bem que parou depois que reclamamos. Não é verdade, Lombardi? Olha só, é um recurso que as pessoas acabam usando para poder fazer o quê? Chamar atenção para alguma coisa. No seu caso era para tomar café, mas muita gente faz isso, né, externando nessa ação uma insatisfação com a outra pessoa. E você sabe uma coisa que é mais ou menos igual fazer barulho, só que é um barulho silencioso? O emburramento. Sensacional. Isso é do meu perfil. Nossa. É do meu perfil. Rolando Adoro. Especializado em emburramento. Sabe o que é emburramento, né? Quando a pessoa fecha a cara. Às vezes eu chego em casa e ele tá lá sentado no sofá, com cara de grão de bico. Eu falo, cara fechado. Aí você pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Tá. Aí eu falo, eu vou fazer comida. Você tá com fome? Não. Valeu. Gente... Como que um homem desse tamanho não sente fome? Sente fome, a gente sente fome. O que ele quer? O que ele poderia dizer? Não tá tudo bem. Eu tive um dia muito ruim, estou triste e chateado com isso. Certo?
Mas não é isso. Então, qual que é a fala dele? É o seguinte, tá tudo bem? Tá com fome? Não. Aí, o que eu faço? Ignoro, vou pra cozinha, faço comida, dou o prato de comida na mão dele, ele come, e aí, quando ele tá comendo, ele começa a falar o que aconteceu. É assim, né? Mas o que eu quero dizer com essa história de emburramento? Muitas vezes, a pessoa fala alguma coisa pra você e você escolhe simplesmente fechar a cara e ficar bravo. Porque lá dentro você acredita que se você mostrar que você está consternado com algo, aquilo vai mudar. As pessoas vão mudar. Só que o que acontece? Não funciona. Depende do perfil. Se você estiver se relacionando com o perfil 4 e você se emburrar na frente de um perfil 4, sabe o que a gente faz pra vocês? Tô nem aí. Problema. Resolve aí com você com a tua cara feia. A gente não liga pra cara feia. Mas o emburramento, ele é justamente essas batidas de panela, essas coisas que a gente está falando no silencioso. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar, olhar para o outro e dizer claramente o que me incomoda. A gente gosta de dar exemplo prático da gente, porque, na verdade, é o que acontece, é a vida real. É lógico. Antes de ontem. Foi ontem. Ontem a gente estava numa reunião, na hora do almoço, para resolver coisas do Instituto Quanin, né? Numa equipe enorme que somos, que é eu e ele e eu. Então nós estávamos lá na reunião, né? Duas pessoas assim super iguais, que nós somos idênticos. Eu sou 360, assim, parece um Tasmania. Ele tem o ritmo dele um pouco mais lento. E aí eu tava tentando explicar para ele uma coisa e ele tentando me explicar outra. Aí ele falava assim, aí teve uma hora que ele falou assim: "Para, deixa eu te explicar o meu jeito". Aí eu esperei, ele explicou, aí eu falei: "Agora espera um pouquinho que eu vou explicar o meu jeito". Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Eu acho que a gente vai ter que achar um terceiro jeito, porque o meu jeito não funciona pra você, o teu não funciona pra mim, então tem que ter uma coisa no meio disso, que é aquele famoso nós que eu falo pra vocês". Porque assim, ele não vai conseguir operar no 360 igual eu, que fico parecendo uma maluca. Não. Eu não vou conseguir diminuir totalmente meu ritmo pra acompanhar o ritmo dele. Não é nem certo nem errado, é cada um de um jeito. Cada um de um jeito, é. Então, quando a gente conversa, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: eu não concordo com isso. Ele vai falar: eu não concordo com isso. Então, qual que é o outro jeito da gente lidar? E aí que é legal, entendeu? Ninguém emburra, né? O tipo 9 começa a ficar meio bravo, e você fala assim: ô, calma aí, 9. Eu só tô te falando de uma outra forma da gente conduzir isso. É exatamente isso, né? E é legal falar o que sente. Isso me irrita, isso me machuca. No lugar de você emburrar, gente, de novo, deixa o vidente e a vidente nanando. Em relacionamento não funciona essa coisa de ele tinha que saber disso. Tinha que nada. Você quer ler ou quer que eu leia? Não, eu quero dar um recado aqui no meio da live. Não, o Lombardi já falou, era a Tati. Que a Mi falou, né? O Instituto Quanin somos nós, claro, nós estamos ali na cabeça e tal, mas a gente vai ter uma novidade legal. A gente está montando uma equipe de embaixadores, show de bola, que vai nos ajudar a espalhar muito mais o que a gente vem falando, nos ajudar aí nos cursos. Então, muitas vezes vocês não vão falar nem comigo, nem com a mim, mas vão falar com essa galera que a gente vai apresentar eles depois para todo mundo, tá bom? Só para pontuar isso, que isso foi uma das coisas que a gente discutiu naquele dia. Quer dizer, é assim, gente, ó, discussão pra gente é o seguinte: não é eu querer ganhar com o meu jeito ou com a minha posição, e nem ela. Nós discutimos para poder elucidar algo. Percebem a diferença? Por quê? Porque isso é um combinado meu e dela. Né? A gente sempre coloca isso para a gente poder elucidar e achar o nós nisso tudo. Mas você sabe o que eu acho que a questão é? Porque no português, discutir, as pessoas começaram a levar essa palavra para uma questão da briga. Então, discutir virou sinônimo de briga. E discutir, na verdade, não é isso. Eu trago um ponto de vista, o outro traz um outro ponto de vista. E nós achamos um terceiro ponto de vista. Que isso que, na verdade, é discutir. Isso é importante. Porque senão é bem legal. Brincam. Lembra que a gente fala muito sobre a gente entender o conceito da coisa? Porque essa semântica muitas vezes é passado de geração em geração de uma forma errada. E a gente acaba usando o termo discussão para briga. E não é nada disso. A discussão é uma forma de achar ou elucidar algo para achar um meio termo
que possa comportar duas opiniões diferentes. Isso é uma Nossa, coisa falei que bonito tá agora, louco. né? Hoje tá inspirado. Hoje eu tô inspirado. Sexta-feira passada Hoje tava eu tô terrível. inspirado. Ó, e sabe uma outra coisa que você falou a respeito dessa história de quem ganha, quem perde? Uhum. Num relacionamento, ninguém ganha e ninguém perde quando se tem esse cabo de força. Uhum. Porque, na verdade, um relacionamento não é uma disputa, gente. Se você escolheu estar com a pessoa e a pessoa escolheu estar com você, não tem ninguém melhor do que ninguém. É uma troca. Tem que ser igual que eu falo, shoulder a shoulder, de igual para igual. Porque essa história de cabo de força, quem que ganha? Ninguém ganha num relacionamento. E aí você fica sempre na defensiva, com medo de falar alguma coisa para alguém, e a outra pessoa com medo de falar alguma coisa para você. E isso para que serve? Então fica sozinho. Porque aí se você pode falar com todo mundo, menos com a pessoa que tá do teu lado, não é melhor você ficar sozinho? Você é com seus amigos, vai bater papo, vai conversar. Se você escolheu estar com alguém, não é disputa de força. Ou são duas pessoas que estão ali dividindo alguma coisa, ou se não, ficar sozinho e vai pro bar tomar cerveja. Exatamente. É mais divertido, não é? Exatamente isso. Vamos lá, lê Você aí, quer que lê? Pode ler. Não tenho paciência para textão, já corto logo o assunto. Falo, ó, vamos deixar para brigar quando tiver um motivo concreto. Boa, Tati. Direto, hein? Olha só. Então, Tati, mas vamos, ó, tudo bem que você não tem paciência para textão, eu também não tenho não, tá? Mas eu acho que no lugar de você falar, deixa pra gente brigar quando tiver uma coisa concreta, vamos falar assim, ó. O que você quer dizer com isso? Né? Eu acho que você pode até falar assim, vamos conversar isso de outra forma? Tenta me explicar o que é que você quer dizer com isso? Vamos tentar tirar essa palavra briga da nossa vida? Vamos só tentar falar o seguinte, o que você sente com isso? Como que é isso pra você? Porque a gente precisa entender também, porque às vezes uma forma que a pessoa fala, pra ela é sussa, né? Igual eu mandar um joinha pra, sei lá, pro Rô, talvez pra... Não, pro Rô não. Pra Mari, vai, a Mari. Eu mando um joinha pra Mari, a Mari manda um joinha de volta, isso significa tudo. Se eu fizer isso pra Ali, você viu o que a Ali falou? Ela não gosta de receber joinha, ela vai se sentir ofendida. Então, talvez se você mandar um joinha e a pessoa ficar brava, você fala assim, por que você ficou bravo? Aí a outra, não, pode falar. Ah, eu fiquei bravo porque estou me sentindo ofendida. Ótimo, é só não mandar mais joinha pra pessoa. Desculpa aí. Né? Maravilha. Aí o cunhado falou que a mais pura verdade deve ser da velocidade. A cara de grão de bico. Aí Roberto, é uma cara de grão de bico que eu não sei te explicar. É fechadinho. Um dia eu mando uma foto pra vocês verem. Vou tirar umas fotos pra mandar pra vocês verem. Cadê? O outro, me identifico. Pronto. É isso aí. A Alzira disse aqui, ó. Tem uma pessoa que está sempre mal-humorada e é difícil dialogar com ela. Muito boa. Você é especialista em pessoas mal-humoradas, vida. Tem, verdade. Acho que é com você isso. Ó, Alzira, uma dica. Se fizer sentido para você, faça. Não liga. Não, simplesmente não liga. Se ela tá de mau humor, o mau humor é dela. Por que você vai trazer isso para você? Então, eu sei, a Mi é do perfil dela ficar de mau humor. Então ela acorda de mau humor. E eu continuo fazendo minhas piadas, continuo cantando, adoro acordar, né? E começar já a fazer as coisas. E é assim, porque a minha energia é muito mais alta quando eu acordo. E aí simplesmente não liga. Deixa ela falar sozinha. Ou deixa ela com o mau humor dela e continua fazendo suas coisas. Quando ela se ligar aqui, aquele tipo de atitude dela não está resultando em nenhum efeito, não está chamando nenhum tipo de atenção ou provocando algo para um embate, alguma coisa assim, ela simplesmente vai falar com você. Experimenta e depois conta pra gente. Mas peraí, eu como mal-humorada, eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Tá bom. Que eu acho assim, ó. Existem vários motivos pra gente ficar mal-humorado. Eu sou mal-humorada de manhã, sou mesmo. Não adianta. Meu sangue espanhol de manhã acorda. Eu troco as ferraduras de manhã durante o meu sono, então eu acordo querendo mostrar minhas ferraduras de manhã pra todo mundo. Mas é só eu ficar quietinha que passa. Demora lá uns 3 cafés e tudo passa, né? Fome também. Fome também me faz isso. Só que o que acontece? Às vezes, essa coisa mal-humorada é uma forma que a pessoa tem. Não é no meu caso. O meu caso, o que me deixa mal-humorado? Sono, acordar cedo e fome. Isso é clássico, né? Agora, o que na grande maioria das vezes é essa coisa do mal-humorado, que a pessoa está mal-humorada? Ela está incomodada com alguma coisa. Tá doendo alguma coisa dentro dela e ela não sabe dizer o que é.
né? Porque não é meu caso, porque eu falo mais que o homem da cobra, eu não tenho problema de nenhum de falar o que eu sinto. Mas geralmente as pessoas não conseguem falar. E aí elas vão ficando amarguradas. Então uma coisa que você pode fazer é assim, sempre, gente, isso aí, ó lá, guardem dentro do coração de vocês. Quando a pessoa tá mal, ali, mal-humorada, ali reclamando, na hora do reclamar, deixa a pessoa reclamar. Muitas vezes ela precisa tirar aquilo de dentro dela. Ela precisa simplesmente falar. Mas aí, depois que isso passar, chega para ela e diz: você quer conversar a respeito disso? Porque às vezes é uma dor tão profunda que a pessoa nem percebe que ela está sendo mal-humorada, ela nem percebe que ela está dando patada, porque para ela só está se defendendo, ela está num processo de luta e fuga. Até o Roberto falou, né? Existe muita concorrência no relacionamento, existe muita coisa protetiva. Às vezes a gente se protege do parceiro por nada. Simplesmente porque você carrega uma dor de um relacionamento anterior, ou você carrega uma história de infância, assim, não importa. Mas você tem Suas essa, crenças, né? né? Seu conteúdo interno. E aí é claro que isso pode acontecer. Então, essa história do mau humor, perceba o porquê. Igual diria minha avó Nair, né? Eu sempre cito minha avó Nair. Minha avó Nair fala o seguinte: vai lá e dá comida. Se não passou, não é fome. Aí você pergunta o que tá sentindo. Faz muito sentido isso, gente, porque barriga quentinha, né? E não é alface, né? Quando a pessoa tá mal-humorada, não vai dar alface pra pessoa comer. Não, claro Tem que que dar não. coisa gostosa, É. né? Torresmo. Torresmo. É, Eu não sou do torresmo. chocolate, eu troco chocolate por torresmo. Torresmo, sim, né? Bacon é vida. Amor, Desculpa aí os vegetarianos, por cara. favor. Entenderam, gente? Isso parece besteira, mas não é. Isso é importante. Identifique o que está acontecendo com o parceiro. No lugar de você levar uma patada e simplesmente se fechar também e falar, já que ele me deu uma patada, eu vou dar uma patada também, porque aí a gente entra na concorrência. É o mimimi, né? Pergunte-se, o que será que está gerando isso no outro? Porque às vezes existe alguma coisa que você faz e simplesmente você não faz a mínima ideia que aquilo atinge a pessoa ali, ó. No ponto. No ponto. E aí isso pode fazer muito mal, entendeu? Para o relacionamento. A Alzira tá perguntando assim: como lidar com pessoas difíceis? Essa é a pergunta de $1 milhão, Alzira. Ganhando mais conhecimento, né? Quanto mais conhecimento a gente ganha, mais a gente se fortalece, mais a gente se cura, né? Tratar com pessoas difíceis, Alzira, eu uso a mesma fórmula das pessoas mal-humoradas. A gente tem que dar espaço para a pessoa, porque às vezes ela só quer ficar quietinha, né? Ou ela tem uma posição tão fechada que ela qualquer coisa ela vai gerar um embate, ela vai querer embate, ela vai querer discutir. Por quê? Porque é necessário para ela aquilo, é uma necessidade interna. Então, a gente simplesmente dá espaço para essas pessoas, para que elas comecem a ganhar uma consciência que essa atitude delas provoca um mal-estar, né? Não pelo embate, né? Não pela dor, mas pelo amor. Né? A gente dando espaço para a pessoa poder se manifestar, mas sem alimentar aquilo. Eu acho que é isso. Porque, na verdade, difícil é muito relativo, né? É. Porque às vezes o que é difícil para você, Alzira, eu levo com mais facilidade. Né? Porque tem muito a ver com essa questão de perfil, de espelhamento. Então, assim, igual, eu sou uma pessoa que eu lido com pessoas difíceis, como você fala, com grande facilidade. Por quê? Não só porque eu sou psicóloga, porque eu consigo relevar muita coisa, eu consigo entender o momento emocional da pessoa e dar um tempo. Então, quando você tiver com esse, né, na frente de uma pessoa difícil, a primeira coisa que você pergunta: o que será que está levando essa pessoa neste momento? Por que será que ela está desse jeito? À toa, gente, ninguém morde à toa. Ninguém ataca à toa. Alguma coisa em você está fazendo com que essa pessoa seja desse jeito ou sinta. Não estou dizendo que é culpa sua, nem estou tirando a responsabilidade da pessoa, mas só estou dizendo que antes de você entrar no embate, no ataque, pergunte-se: por que será que essa pessoa está precisando se defender nesse momento? Por que ela está com essa necessidade tão grande de me atacar? Então, assim, ninguém grita com você do nada. Aí você fala: mas eu não fiz nada. Talvez não conscientemente, mas talvez a leitura da pessoa, né, como a pessoa enxergou o mundo, deu essa impressão. Exatamente.
Seria uma Boa noite, autoafirmação. Paola. Falou boa noite para todos, a Paola aqui. Seria uma autoafirmação? Pergunta a Alzira. E aí, dona O quê? O psicóloga? ser difícil, você Eu tá acho, falando? eu acho que é o que a gente estava falando agora, né? Sobre lidar com essas pessoas difíceis. Eu acho que a necessidade dela de se manifestar, né? De se expor e tal. Depende. Gente, quando a gente fala de questões emocionais, tudo depende. A gama é muito grande, né? Existem muitas variáveis aí e assim, sem ver a pessoa, sem conversar com ela, sem poder identificar qual é um básico de perfil, fica muito difícil identificar qual é exatamente a necessidade que ela está tendo naquele momento. Por isso que a gente falou sobre. Eu dei a base para vocês de Enneagrama, para vocês Uhum. conseguirem isso. Lembra? Quem perdeu a live de Enneagrama, entra lá e assiste. Que eu falei a respeito do perfil 8, que é um perfil muito difícil de lidar. São pessoas muito sérias, muito ríspidas, emocionalmente desconectadas, são bem difíceis mesmo, bem geniosas. Por quê? Porque foram crianças que sofreram muito. Quando a gente tem um entendimento disso, por que será que aquela pessoa ali ela tem que mostrar que ela é tão forte, tão autossuficiente e tão independente? Uhum. Porque na verdade ela sofreu tanto quando ela era pequena que ela foi criando essa fantasia para ela que ela é inatingível. Então quando você vê alguém ali na tua frente com essa pose do inatingível, do muito forte, do muito complexo, questiona. Essa pessoa na verdade, lá no fundo, ela sofreu muito. E na verdade, tudo que ela quer agora é continuar se protegendo. Uhum. Só que hoje em dia ela não precisa mais se proteger porque ela não é mais pequenininha. Hoje ela é grande, hoje ela sabe, hoje ela teria outros recursos. Então, quando você fala de autoafirmação, eu acho que tem muito mais a ver com autoproteção. Nossa forma de se colocar com as outras pessoas, na grande maioria das vezes, tem uma base de autoproteção. Eu me sinto atacado pelo outro e por me sentir atacado pelo outro, eu me protejo. E às vezes a gente linka proteção, às vezes, com atos agressivos e duros. É isso aí. É uma forma, né? Ali está escrevendo aqui: meu chefe disse hoje que queria chorar e não conseguia. É exatamente isso. Imagina que dor é isso, Imagine gente. que dor você não conseguir colocar para fora o sentir. Né? O sentir que é a porta da nossa parte mais íntima e interna. Muito louco isso, né? Será que você tá. Então, vamos aproveitar e vamos trazer esse olhar para dentro de você? Como que você está trabalhando hoje? Lá dentro daquela coisa que a gente falou, né? De crescimento, tudo que a gente falou de espiritualidade, que a gente vem conversando a respeito disso. Como será que você está se colocando? Você está se colocando de uma forma autoprotetiva nos relacionamentos? Ou você está se permitindo aprender com eles? Porque é isso. E se você está se protegendo, você está se protegendo do parceiro mesmo, porque se for proteção do parceiro, peça ajuda, tem alguma coisa errada. Uhum. Você não precisa se proteger da pessoa que você tá, isso é insano. Agora, se você está em autoproteção, questione o porquê. Questione se tem a ver realmente com o relacionamento que você está construindo ou se é algo interno que você está simplesmente espelhando no parceiro. Faz muita diferença pensar desse jeito. Exatamente. A Elzira escreveu aqui, ó. Quando um pai repreende um filho ou filha, é normal a mãe ser agredida sem mais nem menos pelos filhos? Eu acho que é uma questão de reação, né? Um está espelhando o outro. Então, eu recebo a patada e dou a patada. Então, vira um. Percebe como isso pode virar um ciclo sem fim se não há um diálogo, uma comunicação? Né? Aí a Então, comunicação fica na base da porrada mesmo, né? Alzira, aí eu vou te perguntar o seguinte, né? Aí a psicóloga, né? Vocês estão ligando a chavinha da psicóloga. Eu tava aqui, easy going. Aí já tá começando. Porque a questão é assim, o que é normal? A agressão nunca é Nunca é normal. normal. Você está em estado protetivo o tempo todo não é normal. Você precisar gritar para ser ouvido não é normal. Você precisar fazer um draminha ou fazer uma birra para ser escutado, para ser acatado, não é normal. Mas aí, assim, o que é normal?
é conseguirmos ser nós mesmos. E por isso que eu fico batendo na tecla de ser a melhor versão de nós mesmos. Porque se você é muito transparente com o teu parceiro, exatamente como você permite, né? Isso eu tô falando até no começo de um relacionamento, de um namoro, você permite que ele olhe para você e fale: nossa, eu consigo sim ter um relacionamento com essa pessoa. Mesmo percebendo que ele é difícil nesse ponto, ou difícil no outro, alguma coisa dessa forma. Esse aqui, quando me conheceu, foi exatamente isso. Não teve charminho, não teve nada. Por quê? Eu fui exatamente como eu sou. Até hoje, ainda falei pra ele, sou mal-humorada assim, não falo bom dia de manhã, eu não gosto de que me dá susto, e não sei o que lá. E mesmo assim ele escolheu, né? Então, se ele E aí eu não escolheu... faço nada disso. Não? Não. Não, você sabe o que ele faz? Não, agora você não ia falar te expor em público, que eu tinha falado que não ia mais fazer isso, mas vou fazer. Eu tô lá no banheiro do nosso quarto, daqui a pouco eu simplesmente abro a porta e tem um rosto grudado assim, ó. Eu quase me infartei. Ele adora dar susto. A vida desse homem é ficar vendo um jeito de me dar susto. Isso porque eu falei pra ele que eu não gostava. Aí o que eu faço? Eu xingo. Falo que eu vou devolver pra mãe dele. E quando não adianta, eu ligo pra minha sogra e falo assim: ô sogra, fala aqui com ele. Tó, e dou o telefone. Sobra pra sogra. Eu já falei várias vezes que eu vou devolver ele pra sogra. E tudo bem. Né? É. E o que a sogra fala? E a sogra fala: não. Agora o problema é seu, não é mais meu. Simples assim. Exato. E o pior é que a filha aprende com ele a dar susto. É. Tá. É isso aí. Engraçadinho. Tá, gente. Então, assim, transparência, transparência e transparência. Sempre. Maturidade, gente. Isso é questão de maturidade, né? Criança gosta de fazer birra. Criança gosta de fazer esse monte de coisa. Né? Então, quando a gente começa a ter um aspecto mais consciente na nossa vida, a gente ganha uma maturidade. Né? E essas coisas começam a ser questionadas dentro de nós. E a gente começa a colocar para fora para poder resolver tudo isso aí. E maturidade tem a ver com idade? Não, de forma alguma. Não, não tem a ver. Ah, Maturidade tem a ver né? com quem, então? A gente conhece, né? A gente vê aí um monte de gente mais velha que, cara, é pior que criança, né? Então, E a maturidade... gente vê muitos jovens que têm já tem um grau de consciência maior e tem uma maturidade tremendamente interessante. São pessoas fáceis de conversar, de bater papo, é super legal. Então, maturidade tem a ver com o quê? Maturidade tem a ver, na minha opinião, com a consciência interna, com conteúdo. Eu penso que tem a ver exatamente com isso, com autoconhecimento. Quanto mais eu conheço e aceito e sei exatamente como eu sou, eu consigo explicar para o outro como eu sou e como eu gosto também de ser aceita e ser colocada. Isso é importante. Porque assim, como que você vai chegar para o outro e vai exigir algo que na verdade você nem sabe como é isso, né? A maturidade, ela vem justamente da aceitação de quem você é e aceitar que o outro sim é diferente de você. Sim, que você não precisa gritar, sim, que você só pode ser você. E aí, se você perceber que o outro está muito alterado e não consegue acessar isso, diz para ele, depois a gente fala disso. É isso aí. Talvez você não esteja aberto para isso agora, né? E por que a gente está falando tanto dessa história? Porque tem tanta coisa de relacionamento, né? A gente pode ter uma lista e tem várias coisas aqui ainda pra gente falar a respeito disso. Deixa eu só responder a Manu. A Manu escreveu aqui: a maturidade teria a ver com o repertório já criado? Manu, maturidade é a manifestação do seu repertório interno. Entra aí. Ai, peraí, que eu tô com a mão dormente. Dormindo? Você tá assim. É porque eu tô toda torta. É porque a tela do Instagram, ela é... Vem mais pra cá, não, senta agora mais já pertinho. foi. Ó, exatamente isso. A maturidade tem a ver com o repertório, como você se coloca o repertório manifestado. Eu vou colocar o cabo aqui, senão vai acabar a bateria. Mas mais do que isso também. Vai balançar. Não se sintam enjoados. Tem a ver como você também traz o seu repertório emocional, como você mexe com o seu repertório. Porque eu conheço pessoas que são muito maduras intelectualmente, mas extremamente imaturas emocionalmente. Então, assim, nós precisamos aprender a olhar para todos os nossos corpos com a mesma atenção. Isso faz muita diferença, gente.
Lembra que eu comecei falando a live do relacionamento de nós para conosco mesmo? Como eu posso criar um relacionamento a dois? Como eu posso discutir coisas assim, finanças, né? Que geralmente é uma coisa que pega no, né? Tem várias discussões, várias brigas, né? E geralmente em casais por causa de finanças. Como eu posso discutir a respeito se vamos ter filhos ou não, ou Que como é vamos criar legal, os cara. filhos, se a gente não consegue simplesmente discutir uma coisa básica de talvez, sei lá, a cor do carro que eu gosto. Uhum. Entenderam isso? Como o relacionamento ele é feito de várias nuances? Muitas. Roberto, aprender a conviver com as diferenças. É isso aí. Eita, é muito difícil ter um equilíbrio de maturidade. É manifestação. Ganha conteúdo, Manu. Quanto mais conteúdo eu tenho, mais eu me curo, mais eu me empodero e mais eu ganho consciência. Né? Isso aí. E aí, gente? Vamos interagir com a gente aí. Você sabe que eu gosto muito de interação. Vamos escrever aí o que vocês estão achando desse assunto. Tá interessante? Não tá? Vocês querem falar sobre, sei lá, a novela das 8? O que é interessante para vocês aí? Às vezes, né? A gente precisa saber. Se a gente não sabe, a gente fica falando igual papagaio aqui, igual o Homem da Cobra, e aí a gente não sabe se tá legal, se não tá, porque pouca gente escreve. Vamos aí, escreve, interage com a gente, por favor, é super importante ter esse feedback. Olha, uma coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente faz uma live, na verdade, a gente tem que trocar, a gente está construindo conhecimento, nós não somos os donos da verdade. A gente traz pontos de vista e trabalha isso junto com vocês. E aí a gente constrói uma terceira coisa, que é o nós e vocês. Percebem? Então, vamos lá, manda ver aí, galera. Vamos escrever, vamos interagir, faz pergunta. Pode ser até pergunta que não seja exatamente do que a gente está falando aqui agora, mas se você tem uma dúvida sobre relacionamento, a gente vai tentar desenrolar aqui dentro do repertório do conteúdo que a gente tem. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Então, vamos escrevendo aí, que eu vou tomar uma água. Agora você fala. É? Está legal. Sempre temos coisas para aprender com vocês. E sobre relacionamentos sem ser com parceiros amorosos, como manter equilíbrio com outras pessoas na sua vida? É exatamente igual. Exatamente igual. É exatamente igual, Manu. Qual que é a diferença? Né? A única coisa é que um tem um envolvimento amoroso de uma outra forma, porque o amor tem muitas nuances, né? O amor traz o quê? Hã? O amor traz o quê que é importante? Borboletas no estômago? Não, isso é gastrite. Ah. Cumplicidade, amor. Cumplicidade, amor. Entendeu? Entendeu? Borboletas no estômago é gastrite. Tá? Agora, o que o amor traz é cumplicidade. Essa é a diferença entre os relacionamentos afetivos amorosos e os relacionamentos com os amigos ou com as outras pessoas. É o nível de cumplicidade. Um casal, ele tem que ser aquilo que eu falo pra vocês, muito fechado mesmo ali. Quando eu falo é blindado mesmo. Né, ter essa cumplicidade de poder falar absolutamente tudo. E aquela minha célebre frase, se eu não puder falar isso pra você, eu vou falar pra quem? E isso é importante. Então, de verdade, então, Manu, a questão nos relacionamentos é construir esses vínculos que são vínculos verdadeiros. E vínculos verdadeiros são construídos através de cumplicidade. Exatamente. E tudo leva um tempo, gente. Não é de uma hora para outra, tá? É construído isso, então leva um tempo. Alzira, no dia a dia, um bom entendimento faz a diferença, principalmente na educação dos filhos. Exatamente. Porque, veja, Alzira, se você pegar a sua história, se você começar a olhar o seu conteúdo interno, você vai ver que você tem muito dos seus pais. Assim como os seus pais têm dos seus avós, assim como os seus filhos têm dos seus. Por quê? Porque é a primeira referência, né? Na verdade é o seguinte, nós somos constituídos de duas coisas. Primeiro, a nossa herança genética. A gente traz informação genética, isso já é provado cientificamente. E a segunda é o ambiente ao qual nós fomos criados. Então, essas duas coisas juntas formam o nosso conteúdo interno. E depois nós vamos aprendendo mais coisas.
né? Então, o ambiente ao qual eu convivo, mais a minha herança genética me dão um conteúdo de hoje. Então, os filhos, eles geralmente, as primeiras coisas que aprendem são as coisas iguais que os pais fazem, porque são referência. Não, Tô viajando nisso, mas eu não? acho que o que ela está querendo dizer aí, Uhum. até mais do que isso que você está falando, é o seguinte: que se o casal não tem um bom convívio, não tem uma boa troca, isso Sim. atrapalha muito na criação Uh! dos filhos. Porque, vamos supor, você fala uma coisa Exato. e fala outra. E aí, eu acho que dentro disso que você acabou de falar, faz muita diferença. Um exemplo aqui de casa é o seguinte: eu fui criada de uma forma muito rígida. Então, assim, a gente não podia sair, não podia ir para barzinho, não podia dançar. Meu pai e minha mãe criou a gente muito fechado. E eles tinham uma técnica muito legal entre eles, já que os dois estão assistindo a live, vou aproveitar e vou falar mesmo. Era assim, ó, meu pai falava assim: vai perguntar para tua mãe. Aí minha mãe falava: vai perguntar pro teu pai. E aí ficava a noite inteira até que a gente cansava e resolvia não sair. A gente foi criado desse jeito. Ao contrário do Rô, né, amor? Uhum, sim. A minha mãe criou a gente na liberdade. Por quê? Porque ela foi criada desse jeito. Ela foi criada, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, porque mulher é isso, não pode fazer aquilo, não pode. Entendeu? Então, a gente foi criado completamente diferente. E hoje, a gente aproveita esse conteúdo, né, para passar para Manu uma terceira forma, que é não só toda a liberdade, mas também não só toda a reprimenda, mas É, um equilíbrio, né? mas, Porque quando é não, é não. mas o engraçado que acontece é o seguinte: Hum. eu tenho uma tendência pela minha criação a já falar não. Então, às Uhum. vezes ela fala: ai, tem uma festa, posso ir? Eu já falo não. A minha tendência é não. E aí a tendência dele já é sim. E aí o que a gente tem que fazer? Conversar entre a gente para ver o que é melhor para ela. É isso aí. Então, então assim, nenhum nem outro ganha, né? Mas isso é interessante. Por isso que quando a comunicação num casal é muito importante, tem um ganho muito grande. A gente se Uhum. transforma muito ouvindo o outro, né? Então, ele me ensina coisas a todo momento, né? Ele me ensina a ser mais flexível, ele me ensina a ser mais né? Ter uma velocidade diferente para as coisas, a ter mais, né? Uhum. Porque foi assim que ele foi criado e eu fui criada diferente, né? E isso faz muita diferença quando a gente fala em repertório, em criação de repertório, É né? isso aí. Na verdade, nós dois a gente acaba. A gente está aprendendo muito a andar em velocidade de cruzeiro. Por quê? Porque eu tenho um ritmo mais lento e ela tem um ritmo muito rápido. Então, eu trago ela um pouco para cá e ela né, me empurra um pouco mais. Então, a gente está aprendendo aí nem tão rápido e nem tão devagar, mas na medida certa que cabe para nós dois. É o nós, sempre. Vamos lá, que tem um monte de coisa escrita. Muito obrigado, gente. Olha Adoro lá, quando as pessoas escrevem. a Bá falou primeiro, depois foi a Alzira. Tá bom. Quando um casal passa de namorados para a vida de casados, é sempre difícil e ao mesmo tempo fácil nos primeiros anos de convivência? Olha, Como que foi isso quando você deixou de ser meu namorado e passou a ser meu marido? Foi fácil? O ah, primeiro? cara, pra mim sempre é muito tranquilo as coisas, né? Porque, não sei, eu não enxergo uma separação disso. É claro que, assim, a convivência, ela te dá uma outra noção da pessoa. Uma coisa é a gente namorar e vir na casa da namorada à noite, durante a semana, ou sair no final de semana, mas o dia a dia, eu acho que traz quem é a pessoa de verdade, né? É, Então acho que é por isso que tem essa diferença, né? De assim, agora que eu convivo todos os dias com essa pessoa, eu realmente estou entendendo ou eu estou vendo quem ela é de verdade. E isso já gerou muitos conflitos em muitos casais por aí, né? Principalmente antigamente, que as pessoas eram tão reclusas e fechadas que elas praticamente começavam um relacionamento depois de casadas, inclusive, né? Então é muito, muito legal isso aí. Assim, isso é na minha opinião. Eu não sei se a psicologia rola um paranauê diferente, assim. é que na verdade a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tá namorando, é tudo de bom, né? Porque assim, você se Acelera aí, prepara. hein? Hã? Acelera aí, ó. Então tá 48 bom. minutos de live. Verifica me colocando em velocidade cruzeiro. Ó, De boa, porque cara. assim, então para de me atrapalhar.
Porque assim, quando a gente tá namorando, é legal. Você se prepara, você tá afim de ver a pessoa, você tá lá, você vai lá, né? Se toma banho, se arruma, faz cabelo, põe a melhor lingerie, põe a melhor roupa, sai, nananã. E aí, você vê um aspecto da pessoa, né? Você só vê a pessoa de uma forma. E ali, você vê o melhor da versão dos dois. Porque não é. Quando você sai pra jantar, quando você sai pra dançar, pra uma festa, tá tudo muito bom, tudo muito bonito, alegre. E aí, quando você casa e você passa a acordar e dormir com a pessoa, você começa a perceber que a pessoa não cai da cama com o cabelo lindo, esvoaçante, e que tem mau hálito, e que a pessoa larga as coisas no meio do lugar, que nunca sou eu, tá? Não é ele. É só pra gente alinhar. Não qualquer? Larga as coisas no meio do lugar. Eu falei, no caso, sou eu e não é você. É verdade. Que eu faço isso. A minha asa 1 é um pouco mais organizada. A minha não é. Então, assim, a gente começa a perceber coisas ali, né, no relacionamento que você só consegue perceber no dia a dia, né? E aí você tem coisas a fazer, ou você fica reclamando, ou você passa a trazer um meio termo para isso, que é o que a gente sempre fala para vocês. Uhum. Mas tem diferença sim. E esse período, esse primeiro ano principalmente, é um ano de aprendizado, né? É um ano onde você vai vendo, vai se adaptando, a gente precisa se adaptar ali. Gente, é uma sociedade, é igual trabalho. Você entra no trabalho, quanto tempo você demora para realizar uma função? Você está numa nova função agora. E essa função não dá para se esconder. Porque assim, quando você cansar da criatura, não dá para você voltar para casa. Eu vou para casa. Não tem outra casa para você ir. Você cansou da criatura, você tem que enfrentar a criatura, enfrentar o que está acontecendo. Né? Num casamento não dá pra. E muita gente faz isso e obriga os relacionamentos. As pessoas costumam falar assim: eu briguei com meu namorado, eu briguei com meu marido e fui dormir na casa da minha mãe. Não! Né? Você brigou com teu marido, você discutiu com teu marido, vai lá, resolve isso, conversa a respeito disso. Maturidade, gente. Eu vou ler aqui, Alzira. Meu marido francês sempre foi meio liberal e eu o oposto. Na maioria das vezes nunca chegávamos a um acordo, difícil. Exato, né, Alzira? Olha, se você tivesse todo o conhecimento sobre relacionamento, sobre comunicação, seria mais fácil, né? Então, mas é um momento. Pergunte-se para você, o que você aprendeu com isso? Eu acho que é uma pergunta interessante. O que você aprendeu com isso? Né? Eu acho que isso fica muito legal. Bora? Eu entendo que no relacionamento amoroso é essencial saber diferenciar amor de paixão. Alzira, eu preciso te falar uma coisa. A nossa filha é apaixonada pela sua história de amor com o seu marido. É verdade. Inclusive, agora ela está chorando de emoção por toda vez que você fala do seu marido, ela se emociona. É verdade. Toda fofa. Vem cá, filha. Não. Tá chorando aqui de emoção. Desde o dia que você contou a tua história com o teu marido, ela se emociona toda vez que você fala disso. Então, é importante diferenciar amor de paixão, né? O Lombardi. Ô, Lombardi, paixão dura só... O tempo que você acende a palha e ela... 1 ano, vida. A neurociência diz que paixão dura 1 ano, que é o tempo suficiente para você criar vínculo. Passou de 1 ano, não criou vínculo, beijo, tchau. Agora, se esse 1 ano... Por isso que tem que ter muito amor, muito neurotransmissor, sabe? Neste 1 ano é um monte de ocitocina, é um monte de neurotransmissor, pra você não ter vontade de matar a criatura. E aí dá tempo de criar vínculo com ela. Aí criou vínculo, se transforma em amor. Não criou vínculo, beijo, tchau. É isso aí. Simples assim. Maturidade, gente. A gente precisa aprender a ter maturidade. Tem um colega de trabalho que é muito egocêntrica. Nas reuniões, ela monopoliza tudo. Ela sempre quer ser o centro da atenção. Conviver com uma pessoa assim é muito difícil. Ela deve ser tipo 8. Eu acho que não é um tipo 8, Roberto. Mas é extremamente complicado você trabalhar com pessoas desse jeito. E aí eu falando agora como coach. Na verdade, como é uma coisa corporativa, a gente deve levar isso para os superiores, para sentar e discutir uma melhor forma de a gente conduzir uma reunião assertiva, para que a pessoa entenda que ela não precisa ser o centro das atenções, e que a opinião das outras pessoas também é importante. Então, se o líder dessa reunião,
né, não for uma pessoa que conduza a coisa toda, é o que a gente chama de sequestro. Né? Isso é muito comum, inclusive quando a gente está dando treinamento. Às vezes a gente está lá no treinamento na frente falando e tem uma pessoa que começa a despejar o vasto conteúdo interno dela. Então ela está tentando fazer o quê? Chamar realmente a atenção para si, sequestrar o lugar. Então nesse momento a gente para e a gente tem que cortar a pessoa. Fala assim, olha, ok, muito obrigado por compartilhar, mas agora nós vamos ouvir fulano, ciclano e beltrano, porque a gente tem que discutir. Isso de uma forma assim, tranquila, sem levantar a voz, sem discussão, na forma mais tranquila possível, porque eu sou um tipo 9. Né? Então, dentro da sua tipologia, você faz isso de uma forma que seja objetiva, para que a pessoa entenda que ali é um ambiente de trabalho e vocês têm coisas para resolver. Trazer a pessoa, tirar a pessoa disso, né, para ela poder ter um entendimento que precisa ter um feedback coletivo das pessoas para se chegar ao objetivo de uma reunião. Porque ninguém merece reuniões intermináveis, mesmo por conta dessas pessoas que querem sequestrar tudo para elas. Tá bom, Roberto? Não sei se eu ajudei, mas é importante o líder dessa reunião, ou o líder do departamento, eu não sei em que contexto você está falando, mas o líder, o que manda na coisa toda, chegar lá e tomar as rédeas da reunião. E quando a pessoa falar, obrigado por compartilhar, vamos ouvir fulano, ciclano, para a pessoa poder tomar um semancol ali e começar a se melhorar. Me convida para reunião que eu sou ótima nisso, gente. Eu também. Sou especialista em... Sabe? Eu também. E de uma forma linda. Adoro. No amor. Amor, né? amor, sempre no amor. Vamos pro Dourado. Todo mundo indo pro Dourado. Foca no Dourado. Ó, a Bá perguntou, jura que não existe mais paixão depois? Bá, ó, vamos lá. O que é paixão? Aquela que estraga o romantismo das pessoas. Você tem 2 minutos? 3. 3 Ó, minutos então, o que é paixão? Paixão é um conjunto de neurotransmissores que faz com que você sinta batedeiras no coração, coisas no estômago. Borboletas no estômago. Borboletas no estômago e aquela sensação de ansiedade de encontrar a pessoa. Isso, na verdade, é um conjunto de neurotransmissores, não é nada mais do que isso, tá bom? Só isso, nada mais. E aí, o que acontece? Isso dura durante um ano, então teu corpo vai liberando, e vai terminando um ano, isso vai terminando. E aí, o que fica? O amor. Amor, porque amor é vínculo de verdade, o amor que é forte. A paixão, ela é biológica, ela é uma emoção, e tudo bem, tem que ser desse jeito mesmo, certo? Passou de um ano, sentiu borboletas no estômago, é gastrite, procura um médico e toma um remédio que tá tudo bem. Mas isso não significa que é ruim. Você pode estar do lado da pessoa e a cada dia amar esta pessoa cada vez mais, certo? Isso é muito mais importante do que paixão e a nossa live vai cair. A nossa live ainda não vai cair, porque ainda dá para... Roberto, quando a gente se separa é que a gente conhece realmente a outra pessoa. Na verdade, quando a gente se separa, você perde a ilusão. Então você vai interpretar aquilo de forma diferente. Talvez você traga aquilo para uma coisa mais real. Você coloque, de repente, uma posição em que você vai enxergar aquilo sem as borboletas voando. Então, por isso que você está dizendo que você conhece a pessoa. Entendeu? O Erickson falou mas é possível reviver esses picos de emoção novamente? Sim, claro, sim. Sempre. E na verdade eu acho que o papel do casal é sempre criar esses picos. É isso aí, né? Lógico. Mas o que eu digo é aquele momento que você fica até... A paixão deixa a gente meio cego. É um outro lugar. E isso aqui isso que você está falando, Erickson, são esses momentos que nós temos que manter até para renovar o relacionamento. Eu e a minha, a gente faz muito isso. É que agora a gente não está fazendo mais, porque está tudo fechado. Mas a gente sempre sai para jantar, só eu e ela juntos. A gente, de vez em quando, vai viajar, só eu e ela juntos. Né? Então, para quê? Porque nós temos eu e ela. Justamente, né? Para sentir isso. Para sentir isso, para ir mantendo o relacionamento assim. E a nossa live vai acabar daqui 1 minuto e 27, 26, 25 minutos. Então, gente, a gente já vai... já respondeu para Bá. Tudo. Já foi todo mundo. Todo mundo... Blá, blá, blá.
Já falou com todo mundo aí? Beleza? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês neste dia, nessa sexta-feira de relacionamento. Semana que vem a gente tá por aí de novo. Amanhã, 10 da manhã, temos o nosso atendimento de Reiki. Participe, esteja conosco amanhã nessa corrente do bem para a gente mandar energia para o planeta, para as pessoas, Amém, fazer Erickson. todo esse trabalho bacana que a gente faz. As nossas lives estão lá no nosso canal do YouTube, entra lá e se inscreve. E é isso, gente. Um grande beijo. Amanhã nos encontramos 10 da manhã. Escreva o nome das pessoas nos nossos posts do relacionamento. E aí, essa semana a gente já vai colocar o tema das lives já no domingo, na segunda-feira, para todo mundo ficar ligado o que vai acontecer. Nós temos 30 segundos e agora nós vamos falar de TechPix. Nossa, deixa eu falar tchau. Tá bom. Gente, boa noite. Tenham uma sexta-feira iluminada. Que os relacionamentos de vocês sejam abençoados e sempre orientados pela sabedoria, pelo amor e principalmente pela comunicação. Um grande beijo e até amanhã. Nos vemos amanhã às 10 da manhã. Tchau!